Olá, eu sou a Raquel e no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma dica que vai te ajudar a inserir os elementos no seu projeto com mais precisão quando você já sabe a distância que você quer. Por exemplo, colocar uma porta a 15 centímetros do canto da parede, colocar uma parede a 2 metros da outra parede. Então, fica ligado para você aprender. Aqui no ArchiCAD eu tenho essas 4 paredes. Então, digamos que eu quero começar inserindo uma porta a 15 centímetros desse canto que está aqui. Primeiro, eu preciso escolher o ponto de inserção dessa porta, escolher o canto, para facilitar eu ter esse ponto de referência. Como é que eu faço para, então, colocar essa porta a uma distância específica? Você tem que imaginar que onde você posiciona o mouse é como se fosse o centro de um sistema cartesiano, do eixo Y com o eixo X. E você tem que imaginar também os quadrantes positivos e negativos que você tem para cada um desses eixos. Então, se eu quero colocar a porta desse ponto para a direita com um afastamento de 15, eu estou no eixo X e eu estou indo para o sinal positivo do eixo X, concorda? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou digitar, sempre nessa ordem, o X, primeiro a minha coordenada, vejam que já abriu aqui um pop-up e eu já estou direto digitando a coordenada X, eu vou digitar 15 centímetros e depois eu vou colocar o sinal. Então, eu vou colocar mais se for para a direita, menos se for para a esquerda. Viram que o meu mouse já pulou lá para a posição correta? Eu clico Enter e eu estou colocando a minha porta exatamente no ponto que eu queria colocar. Um outro exemplo, porque isso funciona, como eu disse, para qualquer ferramenta. Vou colocar aqui uma parede e digamos que eu quero posicionar essa parede a 2 metros desse canto, como se eu estivesse fazendo um corredor, vai. Então, eu vou digitar da mesma forma, X, 2 metros, mais. Dou um Enter e eu estou inserindo a minha parede exatamente no ponto que eu gostaria. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso de várias formas. Uma das formas comuns, quando a gente quer pegar uma distância específica, muita gente usa a linha guia. Então, posiciona a linha guia, faz uma cópia dessa linha guia a 2 metros e então vai lá e coloca a parede na posição correta. Outra forma de fazer isso, eu tenho uma parede, eu posso arrastar uma cópia dessa parede para a posição correta. Mas lembrando que nesse caso eu tenho que colocar a distância livre, que eu quero, a distância útil, mais a espessura que eu tenho dessa parede. Então, eu tenho que pensar aqui que eu tenho uma parede de 10, então nesse caso eu teria que colocar 2,10 para que eu tenha esses 2 metros livres. Eu, particularmente, acho muito mais produtivo usar a coordenada. Então, deixo meu mouse parado, x 2 mais, e insiro a parede. O Léo, por exemplo, acha muito mais produtivo fazer uma cópia. Já está muito mais acostumado a fazer essa cópia, para ele é muito mais rápido. Então, eu queria te trazer esse método que não é muito comum. Eu vejo pouca gente utilizar e quem sabe esse pode ser o seu jeito preferido. Só quero fazer uma observação antes de terminar o vídeo. Por exemplo, estão vendo aqui no cantinho que eu tenho o meu 00 do ArchiCAD? Sempre que vocês quiserem utilizar um ponto de referência para colocar uma medida a partir daquele ponto, a ordem de digitar as informações tem que ser essa que eu falei. Eixo, medida e depois o sinal. Ah, mas Raquel, se eu colocar x mais 2, não é a mesma coisa que x2 mais? Nesse caso, não. Porque, por exemplo, se eu estou aqui nesse canto e eu digito x2 mais, o ArchiCAD entende que eu quero somar 2 metros a partir do ponto onde eu estou com o meu mouse. Agora, vou cancelar aqui e vou fazer diferente.
Se eu tô com o mouse nesse canto e eu digito x mais 2, olhem só para onde foi o meu mouse. Ele foi para 2 metros a partir da origem. Então, ele entendeu, com o sinal antes, que eu queria ir para a minha coordenada absoluta de 2 em x. Então, tomem só esse cuidado. Então, coordenada, medida, o valor que vocês querem pegar como distância e depois o sinal. Vou fazer um exemplo aqui em y, funciona da mesma forma. y, 1 mais, ó, meu mouse foi lá a 1 metro daquele ponto e eu posso começar minha parede daqui. Essa foi a dica de hoje. Me conta aqui se você gostou, se você já usava as coordenadas. E espero que você tenha gostado e que seja útil para você. Até mais!